Olá, tudo bem? Então vamos iniciar uma nova disciplina. É muito bom ter novamente com vocês. Essa disciplina nós vamos levar mais tempo, então nós estaremos aí juntos até novembro, metade ali de novembro. Continuamos com aquele mesmo método. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer colocação que vocês queiram, né, estar adicionando, vocês podem estar me chamando. Eu vou estar tentando sanar todas as dúvidas de vocês. E caso ali na hora eu não consiga, eu vou estar buscando, né, uma forma de estar sanando essa dúvida de vocês. Então, nós vamos dar início à nossa aula de Anatomia e Fisiologia Humana. Então, nós estaremos estudando todas as estruturas do corpo humano e como elas se comportam, qual é a função de cada estrutura, tá? Eu coloquei para vocês aqui, eu também coloquei lá no plano de ensino, um cronograma. Esse cronograma, então, ele vai estar dividido em tudo o que nós vamos estar aprendendo, tudo que nós vamos estar trabalhando, né, dentro dessa disciplina. Então, eu vou ler para vocês aqui, né, tudo que nós vamos estar fazendo. Então, é a introdução ao estudo da anatomia. Então, dentro dessa introdução, nós vamos estar vendo a anatomia, os conceitos, as divisões, a história. Estaremos falando sobre a terminologia anatômica, os principais princípios históricos, os termos gerais, os planos e eixos do corpo humano, as regiões e partes do corpo humano, os fatores gerais de variações anatômicas. Falaremos sobre o tegumento comum. Então, falaremos sobre o sistema esquelético, sobre o articular, sobre o sistema muscular, o circulatório e linfático, respiratório, digestório, urinário, genital masculino, genital feminino e sobre o sistema nervoso, tá? Então, nós estaremos abordando, conhecendo todas as estruturas, todos os nomes dessas estruturas e estaremos também abordando a parte da fisiologia, ou seja, nós estaremos estudando o que cada estrutura, qual é o seu papel no corpo humano. Então, cada estrutura, ela tem um papel fundamental que faz com que nossos órgãos, né, eles se mantenham ativos, com que o nosso corpo, ele se mantenha vivo, né? Como vai ser feita as avaliações? Então, eu coloquei aqui para vocês as avaliações. Será feita prova teórica, prova prática. Ah, mas professora, se não voltar às aulas presenciais, como será feita essas provas práticas, né? Então, nós utilizaremos bastante imagens, né? Imagens reais, umas imagens com umas definições bem boas. Então, eu vou mostrar ali uma imagem para vocês e vocês terão que me dizer qual é a estrutura, né, que vocês estão vendo nessa imagem. Isso vai ser uma prova prática. Princípios e valores. Por mais que nós não vamos ter, por enquanto, uma aula prática, né, nós não vamos lidar com cadáver, né, um cadáver ali ao vivo, né, mas nós temos que conhecer que nós não estamos falando do corpo humano, então nós temos que ter ética, nós temos que ter valores. Então, saber se comportar durante a aula é uma forma, né, que vocês vão estar ganhando ali 20 pontos devido a esses princípios e valores. Porque isso, gente, vocês vão estar levando para a vida de vocês. Exercícios em sala de aula, 40 pontos. Esses exercícios, eles podem ser feitos 4 exercícios valendo 10 pontos, 2 exercícios valendo 20 pontos. Isso nós vamos ver no decorrer do tempo. Resolução de estudos de casos seminários e também uma pesquisa orientada. Então, vamos dar início à nossa aula, né? Nós vamos ter bastante conteúdo para trabalhar. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar entrando em contato. E eu espero que vocês gostem de anatomia assim como eu gosto, que vocês vão ver que é uma matéria excelente e gostoso de aprender, porque a gente
aprendendo como funciona o nosso corpo, a gente gosta cada vez mais da área da saúde, tá? Então, o conhecimento anatômico do corpo humano, ele veio, né, na data lá de 500 a.C., tá? Lá na Itália. Como que aconteceu? Porque ele começou a fazer dissecações em animais. E ele começou a ficar curioso, né? Será que dentro do corpo humano é igual dentro de um animal, né? E pouco tempo depois, foi feito um texto, né, um estudo clínico, lá na escola hipocrática, que descobriu que um ombro, né, na dissecação de um ombro de um humano, ele era compatível com o que foi visto lá pelo Alckmin, lá na dissecação daquele animal. Então, eles descobriram que era praticamente, né, igual. Aí Aristóteles, ele começou a fazer ilustrações anatômicas quando ele se referiu aos paradigmas que provavelmente eles eram figuras da dissecação animal. E lá no século III a.C., o estudo da anatomia avançou consideravelmente na Alexandria. Então foi feito muitas descobertas que foram atribuídas a Herófilo, a Erasistrato, que eram médicos e filósofos na época, e os primeiros que realizaram as dissecações humanas de modo sistemático. Então foram eles que fizeram as primeiras de modo sistemático, ou seja, abriram um corpo humano e começaram a fazer as dissecações. Porém, né, depois de um tempo, essas dissecações foram proibidas devido a questões éticas e questões religiosas, né? Então eles acreditavam que estavam violando, né, o corpo de alguém, e então essas dissecações foram proibidas, parando então o estudo. Mas o estudo em animais continuou, né, porque eles achavam que os animais eram 100% iguais aos humanos. Então parou nos humanos, mas continuou a dissecação em animais. Já depois, no século II d.C., o Galeno, ele foi dissecando macacos, porcos. Então ele tinha resultados obtidos nessa dissecação e ele aplicava na anatomia humana, tá? Então, tinha alguma doença, alguma coisa, ele estava aplicando aquele estudo, né, em cima do que ele tinha aprendido, do que ele tinha visto na dissecação animal. Então, o porquê, né, ele criou uma teoria de causa final, né, que todos os achados que ele achasse confirmasse a fisiologia tal e qual aquele órgão, aquela estrutura compreendia. O motivo mais importante para a dissecação humana naquela época foi descobrir qual era a causa da morte. Principalmente na época que tinha enfermidades, que tinha as pestes. Então, quando falecia pessoas importantes dentro da sociedade, eles queriam saber, meu Deus, estava bem, do que morreu, o que foi que aconteceu. Então eles tinham essa curiosidade, essa necessidade de estar fazendo essa dissecação, de estar abrindo, né, o corpo, para estar estudando e averiguando qual foi a causa da morte, né? Então eles utilizavam a anatomia, né, que eles aprendiam, eles utilizavam a anatomia na parte cirúrgica, então para ser feito sangria principalmente, e durante todo o tempo ela foi a prática, né? Então, ou seja, eles faziam figuras que não eram realísticas, tá? Eram somente esquemas que foram, né, suficientes para eles entenderem quais eram os pontos onde ia ser feita a sangria no paciente que estivesse, né, ali precisando de uma cirurgia ou estivesse com algum problema. Aqui então eu coloquei para vocês sobre quando foi feita a primeira ilustração no livro, né, de anatomia, que eram feitas as primeiras imagens, né, que eram pintadas,
que era somente algumas ilustrações vulgares, então não era assim uma coisa que mostrava a estrutura do corpo humano de forma mais correta, tá? Então, as primeiras ilustrações anatômicas, elas baseiam-se na tradição manuscrita medieval. Então, a xilografia, que era figuras anatômicas, as ilustrações representavam o corpo humano mostrando os pontos de sangria. Então, não era uma coisa assim perfeita, não era um desenho perfeito. Eles só mostraram umas ilustrações, por exemplo, aqui é um ponto para ser feito sangria. Então, eles tinham ali somente representando quais eram os pontos que era realizado a sangria. E somente na segunda edição que as figuras, né, as posições, as figuras, os locais dos órgãos, é que foi feito de forma mais natural. Lá, inicialmente, esse estudo da anatomia, ele era feito somente, né, de forma observável do que eles estavam vendo a olho nu. Então, eles manipulavam os corpos, eles abriam e eles estudavam aquelas estruturas que eles estavam vendo. Então, eles nem imaginavam que dentro daquelas estruturas existiam mais estruturas, mais células, porque não se conhecia, não tinha, né, esse conhecimento de que cada órgão ele possuía um emaranhado de células que, né, o que o formavam, que davam vida, que faziam com que ele, né, funcionasse. Então, o corpo humano ele é constituído basicamente da seguinte forma. Então, cada estrutura ela faz parte de um sistema, tá? O que é o sistema? Então, o sistema é um conjunto de órgãos em um tecido predominante que o caracteriza. Exemplo, o sistema ósseo. Então, ele é os ossos, né? É um conjunto, né? O esquelético que vai fazer com que tenha o sistema ósseo. Esse sistema, então, ele é constituído de átomos, moléculas, células que vão estar formando tecido. E esse tecido vai estar formando o órgão. Então, ele é a nível químico, né, que é os átomos, nível celular, né, que são as moléculas que vão estar formando as células, nível tecidual, que são aqueles grupos de célula que vão estar formando os tecidos, né, que vão estar trabalhando para alguma determinada função celular. Como nós vimos naquelas aulas anteriores que nós tivemos lá de biossegurança, que cada célula, ela possui a sua função, né? Cada estrutura, cada célula ela tem várias estruturas dentro dela, né? Assim como nós temos, o nosso corpo humano, ele possui vários órgãos, a célula, ela possui várias estruturas lá dentro. E cada estrutura, ela tem a sua função celular. Vamos relembrar da mitocôndria. Qual é a função celular da mitocôndria? É de levar oxigênio para as células, né? Então, é de levar oxigênio para a célula. E o nível orgânico, né, que é os órgãos. E o sistêmico, que é o sistema, como nós vimos ali. Como é dividido o corpo humano? Então, o corpo humano ele é dividido em cabeça, que consiste em crânio e face, pescoço, tronco, que caracteriza o tórax, o abdômen e a pelve, membros superiores, então é o ombro, braço, antebraço e mão, membros inferiores, quadril, coxa, perna e pé. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem dos primeiros estudos da anatomia. Então, como que era feito, né? Você vê eles ali sem luva, sem nada, né? Na época nem imaginava que seria necessário utilizar, né? Então, o conceito. Então, a anatomia, ela vem do grego, que significa partes e cortar. Do latim, em parte, secar. Então, no sentido amplo, anatomia significa forma ciência que estuda a forma e estrutura dos seres organizados. No sentido restrito, ou seja, anatomia humana. Então, é a ciência que estuda a forma e a estrutura do corpo humano.
falei ali para vocês, inicialmente, eles estudavam, né, somente aquilo que eles estavam vendo a olho nu. Mas a anatomia, ela também estuda da parte microscópica. Então, a gente estuda a parte e a constituição do corpo, que é um requisito indispensável para o estudo da fisiologia do órgão. Então, a fisiologia, para entender o funcionamento de cada órgão, eles precisaram, então, fazer esse estudo microscópico, entender como esse órgão funciona, quais são as estruturas que estão presentes dentro deles. Então, um excelente e amplo conceito de anatomia foi proposto lá em 1981, que dizia: a anatomia é a análise da estrutura biológica, sua correlação com a função e com as modulações da estrutura em resposta a fatores temporais, genéticos e ambientais. Então, nós vemos que realmente, né, fatores genéticos podem alterar a estrutura de cada órgão. Fatores ambientais podem estar alterando, né, podem estar causando várias doenças, né. O tempo também caracteriza, porque o órgão ele envelhece junto, né? Nós envelhecemos, todo o nosso corpo ele envelhece com o tempo. Então, vários fatores, né, caracterizam. Então, você vê como foi avançando com o tempo, né, o estudo da anatomia. Então, o seu estudo ele tem uma longa e interessante história, desde os primórdios. Então, nós vimos ali que ele era, inicialmente, ele somente observava o olho nu, eles faziam a manipulação dos corpos, depois eles foram adquirindo várias tecnologias, foram estudando, foram conhecendo mais a fundo como funcionava, né, o corpo humano. Então, a anatomia ela pode ser dividida na macroscópica, microscópica e de desenvolvimento. Na macroscópica, nós vamos estar vendo somente aquelas estruturas que nós conseguimos ver a olho nu. Não precisa de recursos tecnológicos e, né, não precisa de recurso nenhum. Nós vemos aquela estrutura, nós vemos aquele órgão. Na microscópica, nós vemos aquelas estruturas que são invisíveis a olho nu e requer que a gente use instrumentos, ou seja, microscópicos, lupas, então citologia, que vai estar estudando a célula, histologia, que vai estar estudando os tecidos que compõem, que fazem a formação desse órgão. Então, tudo isso entra na anatomia microscópica. Então, a anatomia, ela é dividida em várias, né? Como é feita essa divisão da anatomia? Então, ela é feita sobre a região a ser estudada, ela é dividida em porção axial. Qual é a porção axial no corpo humano? Então, caracteriza a cabeça, tronco, tá? Na cabeça, nós estudamos crânio e a face, e no tronco são estudados o pescoço, o tórax e o abdômen. Já na porção apendicular, nós estudamos os membros superiores, membros inferiores. Nos membros superiores, o que se encontra? A cintura escapular, o ombro, braço, antebraço, mão. E nos membros inferiores, caracteriza a cintura pélvica, o quadril, coxa, perna e pé. Anatomia do desenvolvimento. Então, nós vamos estar estudando o desenvolvimento do indivíduo desde lá do ovo fertilizado, tá? Então, nós vamos estar vendo desde quando acontece a fertilização, como ele se divide, como é feito, né? Que é a embriologia. Então, desde o ovo fertilizado até a forma adulta. Então, eu coloquei aqui para vocês uma imagem da vista anterior e da vista posterior. Então, na vista anterior, nós temos aqui em azul, que é o esqueleto axial. Então, ele tem a cabeça, né, que tem o crânio, a coluna vertebral, o tórax, que nesse tórax nós temos as costelas, que são 12 pares de costela, e também temos aqui no meio o osso externo.
Aí no esqueleto apendicular, eu coloquei para vocês em amarelo que tem os membros superiores, né? As cinturas escapulares e os membros inferiores e a cintura pélvica. Então, aqui também eu coloquei o número de ossos, tá? Então, na cabeça nós temos 8 ossos na parte do crânio neural, 21 ossos na parte de crânio visceral, 26 ossos da coluna vertebral, 24 ossos, né, do tórax, são 12 pares de costela, e um osso que é o externo. Totalizando, então, no esqueleto axial, 80 ossos. Já no esqueleto apendicular, nós temos um total de 126 ossos. Como que a anatomia é dividida? Então, ela é dividida pelo sistema. Como nós vimos lá no começo, então tem o átomo, uma molécula, a célula, o tecido, que vai estar formando o órgão. Então, o sistema, para vocês lembrarem do sistema. Então, sistema esquelético, sistema articular, sistema nervoso, sistema muscular, sistema tegumentar, circulatório, digestório, respiratório, urinário, endócrino e sistema reprodutor. Então, nós vamos estar falando de todos eles. Nós vamos ver todas as estruturas que abrangem cada sistema desse. Nós vamos ver as estruturas, nós vamos falar, vamos comentar, vamos estudar como cada uma se comporta. Abordagens anatômicas. Então, dentro da anatomia, existem várias abordagens, tá? Abordagem de anatomia regional, anatomia sistêmica, anatomia clínica. Então, cada tipo de anatomia, ela tem um tipo de estudo, tá? Na regional, é um método que estuda o corpo por regiões, como, por exemplo, vai estar estudando somente o tórax e o abdômen, tá? Na sistêmica, nós vamos estar estudando todos os sistemas, exemplo, sistema circulatório, reprodutor e todos aqueles outros que nós acabamos de ver. Na clínica, nós vamos estar vendo a função, tá, dessas estruturas e como elas se relacionam com a prática da medicina e outras ciências da saúde. Então, qual é a função? Para que vocês vão utilizar? Como vocês vão fazer? Um exemplo, técnicos em radiologia, né? Então, eles estudam uma anatomia clínica focada para o que eles vão utilizar, para a prática da aula deles, né? Para a prática do dia a dia deles. Vocês, técnicos em estética, vocês vão ter que conhecer as estruturas que vocês vão trabalhar fazendo algum procedimento estético, tá? Vão fazer algum procedimento estético vocês têm que conhecer como, digamos, para musculatura, né? Para fortalecimento. Vocês têm que conhecer qual músculo vocês vão trabalhar, qual músculo, como que vocês vão fazer para fortalecer essa musculatura, quais são as estruturas que tem ali em volta, posso lesionar alguma, posso fazer errado, vai acabar lesionando. Então, por isso que vocês têm que conhecer a anatomia clínica, a anatomia sistêmica e a anatomia regional. Então, aqui eu coloquei para vocês outros tipos de divisões, que é a anatomia descritiva ou topográfica, a anatomia morfológica e a anatomia patológica. Na topográfica, através de exercícios repetitivos de dissecação e inspeção de partes. Ou seja, isso é feito principalmente em cadáveres que são destinados a pesquisas. Ali na escola nós não temos o cadáver, mas se nós tivéssemos o cadáver ali, ele seria uma anatomia descritiva topográfica, porque nós estaríamos utilizando aquele cadáver para estudo, tá? Anatomia morfológica, descobrir as causas que levaram as estruturas no corpo humano a serem tais como são. E para tanto solicita ajuda às ciências conhecidas como embriologia, biologia evolutiva, filogenia e histologia. E na anatomia patológica, estuda aquele órgão defeituoso que veio com
que já veio na nossa formação, né? O porquê que esse órgão se formou de forma diferente, por que ele veio doente, como que surgiu, é genético, não é? Então, tudo isso é estudado na anatomia patológica. Dentro da anatomia, existem planos anatômicos. Esses planos anatômicos, eles são utilizados tanto para você fazer um corte, para você conhecer, para você colocar o teu paciente, né, o teu cliente em uma posição. Então, você tem que conhecer esses planos. Então, o plano mediano, plano sagital e plano frontal. No mediano, nós temos uma linha imaginária que ela passa longitudinalmente através do corpo, dividindo em metades, direita e esquerda, tá? Nos planos verticais, eles passam paralelos ao plano mediano. E os planos frontais são planos verticais que passam através do corpo em ângulos retos com o plano mediano, dividindo em partes anterior, frente e posterior, trás. E os planos transversos, né? Que são planos retos com planos coronais e medianos e dividem o corpo em superior e inferior. Nós vemos muito esses planos, né? Esses planos anatômicos quando nós vamos fazer uma tomografia, quando nós vamos fazer uma ressonância magnética. Então, nós vemos muito esses planos. Por quê? Porque esses exames, eles vão fazendo esses cortes para estar mostrando tudo como que é a estrutura, né, dentro de cada órgão, como que é dentro de cada órgão, se tem alguma coisa escondidinha lá dentro, né, alguma doença, alguma coisa dentro que eles conseguem ver. Então, nós podemos ver esses planos quando nós fazemos esse tipo de exame. Então, aqui eu coloquei para vocês, então, o plano sagital, o plano coronal e o plano transverso. Dentro da anatomia, nós temos termos, né? Como eu falei ali para vocês, que são anterior, ventral, frontal, posterior e dorsal. Esses termos vocês vão estar utilizando bastante no prontuário de vocês, tá? Por exemplo, o paciente deitou em decúbito frontal, o paciente deitou em decúbito dorsal. Então, vocês vão estar utilizando esses termos técnicos no prontuário de vocês. Então, por isso é bom vocês conhecerem esses termos. Então, o que significa anterior, ventral e frontal? Significa na direção da frente do corpo. Posterior dorsal, na direção das costas. Exemplo, o osso externo, que é esse osso que nós temos aqui no meio das costelas, no nosso tórax, ele encontra-se anteriormente em relação ao coração. Já os grandes vasos, a coluna vertebral, elas localizam-se posteriormente em relação ao coração. Entenderam? Então, nós vamos utilizar o coração como referência, tá? Então, o osso externo, ele encontra-se anteriormente em relação ao coração, mas já os nossos vasos e a coluna vertebral posteriormente, atrás do coração. Então, aqui, ó, nós vamos ter como referência o nosso coração. Então, anterior, posterior. Então, o osso externo está aqui, ó. Ele encontra-se anteriormente, já a coluna vertebral e os vasos encontram-se posteriormente, tá? Superior cranial, inferior caudal. São outras, né? São mais dois termos. Superior cranial, na direção da parte superior do corpo. Inferior caudal, na direção da parte inferior do corpo. Então, os grandes vasos localizam-se superiormente ao coração, enquanto o diafragma, né,
Vocês sabem, o diafragma, ó. Respira o diafragma, ele volta. Localiza-se inferiormente ao coração. Então, aqui, ó. Superior e inferior. Os grandes vasos aqui, superior ao coração, e aqui o diafragma inferior ao coração. Medial e lateral. Plano, né? Sagital medial. É aquele plano que vai te cortar ao meio. Mais próximo do plano sagital mediano, ou seja, os órgãos que estiverem mais próximo a esse corte medial, tá? Eles são chamados de medial, tá? Lateral, mais afastado desse plano que está cortando, tá? Plano sagital mediano. Um exemplo, os ligamentos colaterais do joelho. O ligamento colateral fibular está localizado lateralmente, enquanto o ligamento colateral tibial está localizado medialmente, ou seja, mais próximo da linha sagital mediana. Vamos aqui, ó. Aqui a linha sagital medial e aqui, né, nós temos o foto de um joelho. Então, aqui, ó. Aqui é o ligamento que está mais próximo da linha. E aqui nós temos o ligamento que está na parte lateral medial. Então, lateral medial. Entenderam? Então, tudo que estiver aqui, ó, próximo a essa linha sagital mediana, nós chamamos de medial. Tudo que estiver afastado, nós chamamos de lateral. Mediano, exatamente sobre o eixo sagital mediano. Exemplo, o esôfago. O esôfago, então, ele é um órgão mediano. Por quê? Porque ele está aqui, ó, exatamente na linha sagital medial. Então, ele é um órgão mediano, que está no meio. Intermédio. Então, o intermédio é entre medial e lateral. Exemplo, o músculo quadríceps femoral. Ele tem 4 porções. Aqui está entre a porção vasto, medial e lateral, denomina-se intermédio. Então, aqui eu tenho a foto do quadríceps para vocês. Vasto medial, intermédio e vasto lateral. Então, o intermédio é o que está no meio, porque ele tem 4 porções. Então, o vasto medial é o que está mais próximo da linha medial, da linha, né, ali sagital mediana. O vasto lateral, que está mais afastada, e o que está no meio entre esses dois é o vasto intermédio. Outro exemplo, médio. É a estrutura ou órgão interposto entre um superior e um inferior, ou entre anterior e posterior. Um exemplo, nós temos o pulmão direito. Ele apresenta 3 lobos: o superior, o lobo inferior e o lobo médio. Por quê? O lobo superior, acima do coração, o lobo médio, que está entre meio, e o lobo inferior, abaixo. Nós também temos proximal e distal. Proximal nós utilizamos quando o membro quando está próximo da raiz do membro, ou seja, na direção do tronco. E distal nós utilizamos quando ele é afastado da raiz do membro, longe do tronco ou do ponto de exersão. No superficial significa mais perto da superfície do corpo. Profundo significa mais afastado da superfície do corpo. Vamos usar aqui um exemplo. A pele, ela é uma estrutura superficial, comparada às artérias ou aos ossos que estão localizados mais profundamente. No sistema venoso, ele é comum utilizarmos esses termos para diferenciar o sistema venoso superficial do sistema venoso profundo.
ou seja, o sistema arterial. Então, nós temos as veias, que estão na parte mais superficial, e temos também as artérias, que estão na nossa parte mais profunda. Então, é o sistema venoso profundo. E já o sistema nervoso superficial, que é as nossas veias, tá? Então, é o sistema venoso. Vocês estão conseguindo entender? Eu espero que sim. Qualquer dúvida, a gente só está me chamando e nós vamos estar revendo isso, revendo, até que vocês consigam entender. Então, dentro da anatomia, também existem variações anatômicas, tá? Então, o que é essas variações anatômicas? São as diferenças morfológicas que existem, tá? Externas ou internamente. Então, o que compõe grupo, o mesmo indivíduo, onde se comparam dois lados que se apresentam sem prejuízo final para o indivíduo, e os fatos gerais para a variação anatômica. Quais são esses fatos gerais? A idade, o sexo, a raça, o biotipo, se faz esporte, se não faz, e a evolução. Então, tudo isso são os fatores gerais para a variação anatômica. Por mais que nós, por exemplo, o sexo, a pelve da mulher, ela é mais larga do que a pelve do homem, tá? Por exemplo, foi encontrado somente um esqueleto. Teve como que eu vou saber que esse esqueleto ele é feminino, né? Principalmente através da pelve, porque a pelve da mulher, ela é feita para que tenha a passagem do feto, tá? Então, para que ela tenha um parto normal e aquela pelve se abra para que o feto passe. Já a do homem, ela é mais fina e mais comprida. Então, quando eles encontram uma forma de fazer de saber se é feminino ou masculino esse esqueleto, é através da pelve. Raça, né? Por exemplo, se pegar um crânio de um europeu e um crânio de um africano, a gente consegue notar a diferença nas estruturas, né, da parte óssea. Então, apesar de ser dois crânios humanos, nós conseguimos notar essa diferença nessa estrutura. Então, como que é feito essas variações anatômicas, tá? Então, nós temos o brevilíneo, então, que são aqueles indivíduos baixos, fortes, com o tronco prevalecendo sobre os ombros, contornos externos bem arredondados e grandes cavidades corporais. Longilíneo são aquele indivíduo alto, magro e os membros prevalecendo sobre o tronco. E normilíneo é aquele indivíduo atlético que se mostra proporções intermediárias entre os dois tipos referidos, apresenta o ângulo de encontro entre costelas e apêndices